que acontece quando passamos a enxergar as pessoas com a mesma compaixão que Jesus demonstrou? Bem-vindo ao Semente da Fé. Vivemos em uma sociedade marcada pela correria, pelas preocupações e pelos julgamentos superficiais. Muitas vezes, vemos pessoas todos os dias, mas não percebemos suas dores, suas lutas e suas necessidades mais profundas. É fácil enxergar multidões, mas difícil enxergar pessoas. No Evangelho de hoje, Jesus nos oferece uma lição extraordinária sobre o verdadeiro amor. Ele cura um homem que não podia falar, enfrenta a incompreensão dos que o criticam e, ao contemplar o povo, deixa transparecer algo que brota do próprio coração de Deus: a compaixão. Jesus não vê apenas rostos. Ele vê almas cansadas, feridas e necessitadas de cuidado. E é justamente essa a pergunta que conduzirá toda a nossa reflexão. O que acontece quando passamos a enxergar as pessoas com a mesma compaixão que Jesus demonstrou? Permaneça comigo até o final, porque esta palavra pode transformar nossa maneira de olhar para Deus, para o próximo e para a missão que recebemos como cristãos. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38, e diz assim: Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Reflexão: o Evangelho começa apresentando um homem que não podia falar por causa da ação do mal. Sua voz havia sido silenciada. Sua capacidade de se expressar estava aprisionada por uma realidade que ele não conseguia vencer sozinho. Essa cena continua atual. Muitas pessoas vivem hoje com a alma silenciosa. O medo, a culpa, a tristeza, as decepções e as feridas emocionais roubam a coragem de falar, sonhar e acreditar novamente. Existem dores que nos fazem perder a voz interior. Mas quando Jesus entra em cena, tudo muda. O homem volta a falar porque Cristo possui autoridade para libertar aquilo que estava aprisionado. O Senhor continua realizando essa obra em nossos dias. Ele devolve esperança aos desesperançados, alegria aos que perderam a vontade de viver e força àqueles que acreditavam não conseguir continuar. Nenhuma prisão é maior do que o poder libertador de Deus. Aquilo que o mal tentou calar pode voltar a florescer pela ação da graça. Se esta palavra está tocando seu coração, escreva nos comentários: Jesus liberta e renova minha vida. Depois dos milagres e dos ensinamentos, Jesus contempla a multidão. Mas seu olhar vai além das aparências. Ele percebe pessoas cansadas, abatidas e desorientadas, como ovelhas sem pastor. A compaixão de Cristo não é um sentimento superficial. Ela nasce da capacidade de sentir a dor do outro como se fosse sua própria dor. Enquanto alguns apenas criticavam ou julgavam, Jesus acolhia, curava e oferecia direção. Isso nos desafia profundamente. Quantas vezes observamos as pessoas apenas por aquilo que mostram externamente? Quantas vezes julgamos sem conhecer as batalhas que cada um enfrenta em silêncio? O olhar cristão é um olhar de misericórdia. Seguir Jesus significa aprender a enxergar além dos erros, das aparências e das limitações humanas. Talvez Deus esteja nos convidando hoje a sermos instrumentos de acolhimento dentro da nossa própria família, no trabalho ou na comunidade. Porque um coração cheio da compaixão de Cristo se torna fonte de esperança para muitos. Se você deseja ter o olhar misericordioso de Jesus, escreva: Senhor, ensina-me a amar como tu amas. Ao ver aquela multidão necessitada, Jesus faz uma afirmação que continua extremamente atual. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor não fala apenas dos sacerdotes ou religiosos. Ele chama cada cristão a participar da missão de anunciar o amor de Deus.
Todos nós somos enviados para levar luz onde existe escuridão, esperança onde existe desânimo e acolhimento onde existe solidão. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer grandes obras para servir ao reino. Mas a missão começa nas pequenas atitudes do dia a dia. Uma palavra de incentivo, um gesto de bondade, uma oração por alguém que sofre. O mundo continua necessitando de trabalhadores que vivam o Evangelho com autenticidade. A colheita é abundante porque existem muitas almas sedentas de amor, de verdade e de sentido para viver. E Deus deseja contar conosco nessa missão. Cada coração transformado pela graça pode se tornar um instrumento para transformar outras vidas. Escreva nos comentários: Senhor, quero servir na tua messe. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. O que acontece quando passamos a enxergar as pessoas com a mesma compaixão que Jesus demonstrou? Deixamos de julgar para acolher. Passamos a perceber necessidades que antes ignorávamos. E compreendemos que cada pessoa é uma alma preciosa aos olhos de Deus. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus não apenas realiza milagres, mas forma discípulos capazes de continuar sua missão no mundo. Que possamos permitir que seu amor transforme nosso olhar, nossas atitudes e nossa disponibilidade para servir. Oração. Senhor Jesus, ensina-nos a enxergar as pessoas com o teu olhar de misericórdia. Liberta-nos de toda indiferença, fortalece nosso coração e faz de nós trabalhadores fiéis na tua messe. Que saibamos acolher, amar e servir aqueles que colocas em nosso caminho, levando esperança e luz onde houver sofrimento. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero ser instrumento do amor de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem, siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé. Ative o sininho para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. Lembre-se, Jesus continua olhando para a humanidade com infinita compaixão e chama cada um de nós para participar da grande missão de levar seu amor ao mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.